Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e um princípio recursal que é o princípio da reformatio impeius. Esse é o julgado. Trata-se do agravo interno no recurso especial 1.944.858, agente no RESP 1944858. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa constarão para os senhores na descrição do vídeo. Isso é um caso bastante interessante, que teve até uma controvérsia no julgado, estabelecida entre os ministros Luiz Felipe Salomão, que era o relator do caso, que ficou vencido, votou vencido, e o ministro Raul Araújo, que foi o primeiro a proferir voto divergente, portanto foi o ministro designado como redator do acordo. Foi um caso bastante relevante, que eu vou lhes apresentar primeiro, como de costume aqui, os aspectos fáticos, para que a gente possa avançar na definição jurídica. Nós tivemos uma ação de obrigação de fazer, com pedido de baixa da hipoteca e condenação aos danos morais. O que nós tivemos aqui? O sujeito, o autor, ele adquiriu um imóvel, uma unidade habitacional, um apartamento, junto a uma incorporadora imobiliária, e na aquisição desse imóvel constava na matrícula do imóvel uma hipoteca a favor do banco. E aí ele terminou de pagar o financiamento integralmente junto à incorporadora imobiliária, e ainda assim a incorporadora não deu baixa na hipoteca. Então ele foi a juízo pedindo uma obrigação de fazer, consistente na baixa da hipoteca e a condenação da incorporadora a lhe ressarcir prejuízos de ordem moral. Ao receber a citação, espontaneamente a incorporadora deu baixa na hipoteca. E aí, diante dessa circunstância, o juiz julgou extinto por perda de objeto o pedido de obrigação de fazer de baixa da hipoteca, que ela já teria sido dada logo após o recebimento da citação, e o juiz julgou também improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mas condenou a ré a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao autor com base no princípio da causalidade. Entendeu-se que quem deu causa a essa demanda foi a incorporadora. Foi fixado honorários por equidade com base no artigo 85, parágrafo 8º, e já vamos ver aqui as disposições normativas que se aplicam à hipótese. Como reconheceu uma sucumbência recíproca, o juiz condenou as partes ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios. Naturalmente, o autor, muito insatisfeito, ele apelou, insistindo na condenação em danos morais, e pediu que os honorários fossem arbitrados não de acordo com o parágrafo 8º do artigo 85, por equidade, mas com base no parágrafo 2º do 85, que prevê lá o mínimo de 10% e máximo de 20%. E que, pelo princípio da causalidade, como mencionamos ainda há pouco, quem deveria arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais era a ré, que era a que deu causa a essa demanda, a pretensão. E o Tribunal de Justiça estadual, o Tribunal Local, deu parcial provimento à apelação. E, portanto, o acórdão do TJ manteve a negativa a direito de recebimento de ressarcimento de indenização por dano moral. Mas o TJ local concordou com o recorrente quanto aos honorários advocatícios. Foi dado parcial provimento à apelação para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, parágrafo 2º. E como havia sucumbência recíproca, determinou que 50% desses 10% do valor da causa ficariam a cargo do autor, em favor do advogado da ré, e os outros 50% seria arcado pela ré,
a favor do advogado do autor. Percebo que a sentença fixava honorários por equidade. Então o autor interpôs RESP. O RESP foi tomado pelo autor ao STJ com fundamento no princípio da reformatio impeius, porque a situação dele teria sido piorada. Ele tinha a definição de honorários por equidade na sentença, só ele recorreu e ele ganhou numa parte da sua argumentação, os honorários deixou de ser por equidade, passou a ser de 10%, só que ele foi condenado a 50% desses 10%. E foi nesse sentido a conclusão do STJ. O STJ reconheceu que realmente teve reformatio impeius. Antes de tratar da conclusão do STJ, fazer aqui passar levemente sobre as previsões normativas que eu separei para falar com vocês. Os senhores sabem que é a sentença os senhores sabem que é o artigo 85 que prevê o dever de pagar honorários. E o 85 ele tem o parágrafo 2º, como nós mencionamos aqui, que fixa lá os honorários de mínimo de 10% e máximo de 20%, utilizando os critérios dos incisos, grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da coisa, trabalho realizado pelo advogado. E o parágrafo 8º, ele prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixa os honorários com base em apreciação equitativa. Então, essas as questões que envolveram aqui esse julgamento. Mas mais importante do que o aspecto dos honorários, que foi objeto de sentença e do acordo no tribunal local, é esse aspecto da reformatio impeius, que o STJ reconheceu que teve. Como somente o autor recorreu contra a sentença, requerendo o reconhecimento da sucumbência exclusiva da parte adversa e a alteração dos critérios de fixação dos honorários de equidade para o valor mínimo de 10% e máximo de 20%, e a decisão do tribunal local manteve a sucumbência recíproca e alterou os critérios de fixação, então metade do que ele pediu foi provido. Ele queria que a sucumbência saísse de recíproca e fosse exclusiva da ré, e queria modificação dos parâmetros de definição. O TJ local manteve a sucumbência recíproca e alterou os parâmetros de fixação. Saiu de equidade e foi para 10%. Então, quer dizer, o autor, ao mesmo tempo, teve um ganho e uma piora, uma perda. Qual foi o ganho que ele teve? O ganho de mudar o critério. Saiu de equidade e foi para o mínimo de 10%, mas isso só interessaria para ele se ele ganhasse outra parcela também do seu pedido. Se a sucumbência saísse de recíproca e fosse para fixada por equidade. Então, a piora dele se dá no fato de que ele vai ter que pagar metade dos 10%, que é mais do que os honorários fixados por equidade. Então, quer dizer, qual foi a conclusão ao qual chegou na hipótese o STJ? Os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si. Isto é, trata-se de obrigações de natureza cindível, na qual o recurso de uma parte ou de seu advogado não pode prejudicar o recorrente, sob pena de se majorar indevidamente a verba honorária já fixada em favor do patrono da parte contrária, que não recorreu, resultando em reformatio impeius. Quer dizer, não se pode confundir o direito da parte com o direito do advogado. Na hipótese de sucumbência recíproca, as obrigações devem ser analisadas de forma individual, quanto ao eventual recurso interposto da decisão fixadora da sucumbência. E só quem recorreu, nesse caso, foi o autor. O autor não pode ter uma piora na situação jurídica no julgamento do seu recurso apenas. É justamente essa a proibição da reformatio impeius. O autor, ao pleitear a alteração dos critérios da fixação dos honorários de sucumbência, ele não pode ter a situação dele piorada, nem mesmo sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. A definição de honorários sucumbenciais é uma questão de ordem pública, porque outra parte não recorreu.
O STJ tem um entendimento mais atualizado no sentido de que o efeito devolutivo do recurso, quer dizer, o efeito translativo do recurso, que é o conhecimento das questões de ordem pública, ele é subordinado ao efeito devolutivo. Ou seja, o tribunal só conhece questões de ordem pública na parte que ele foi devolvido. E o que foi devolvido nesse caso aqui? Uma melhora na situação jurídica do autor, do recorrente. Então ele não pode piorar a esfera jurídica, porque os honorários devem ser analisados de modo independente e autônomo para cada parte. Então, o recurso do autor deveria permitir apenas a melhora na situação jurídica do autor. E nesse caso deu-se uma piora, o STJ reconheceu, portanto, a nulidade do acórdão do tribunal local, porque ele violou esse princípio da proibição da reformatio impeius. Ok? Então, isso que eu queria conversar com os senhores nesse vídeo, nesse julgado. Nós ficamos por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.